A mensagem de Jeremias para Judá é o título da lição 2 na classe dos jovens. A paz do Senhor a todos, sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e semanalmente estamos por aqui para ajudar professores, coordenadores, superintendentes da escola dominical a preparar a lição da semana. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos também, e conteúdo para liderança. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário. Vale ouro, que é muito importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical, mas antes, roda a vinheta. Bom, a mensagem de Jeremias para Judá. O texto principal está aqui em Jeremias 2:4. Ouvi a palavra do Senhor, ó Judá, ó casa de Jacó, melhor dizendo. É que eu vi Judá lá e vamos de novo. Jeremias 2:4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Jeremias chama Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência e afastamento de Deus. Então, Deus exerce disciplina? Sim, porque a disciplina é o resultado da desobediência. A gente poderia até frisar: quem planta a desobediência colhe a disciplina de Deus, o castigo de Deus, que é também uma tentativa de nos conduzir de novo ao centro de sua vontade. É por isso que a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e açoita todo que recebe por filho, não é? Então, a disciplina é um ato do amor de Deus. Por quê? Porque ela é, podemos dizer assim, que ela é a última tentativa de Deus para nos conduzir de volta ao centro de sua vontade. O desejo de Deus é que a gente esteja no centro de sua vontade, porque ele sabe o que é o melhor para nós, não é? Então, agora, quem planta a desobediência vai colher disciplina. Não tem como plantar desobediência, colher honra, plantar desobediência, colher sucesso, nada disso. Vai colher a disciplina, vai colher o castigo de Deus. Muito bem? Olha só, nós temos aqui 3 tópicos. Presta bem atenção, me acompanhe aqui, tá? E eu quero ir com você direto para o tópico 3. O primeiro tópico vai falar da palavra profética enviada a Judá. O segundo tópico vai falar da dura advertência divina e vai falar sobre a ira de Deus. E o terceiro tópico vai falar sobre um chamado ao arrependimento. Eu não vou dar esta aula em classe, mas se eu fosse dar esta aula em classe, eu iria enfatizar mais o terceiro tópico. E é nele que eu vou fazer o meu comentário neste vídeo. Por isso, fica aí, eu não vou ultrapassar os 10 minutos. Pastor, por que o senhor não faz a lição toda? Porque vocês não assistem mais que 5 minutos da minha aula, pelas estatísticas que eu vejo aqui do YouTube. Tá certo? Então, eu vou ser objetivo. Vamos direto lá para o terceiro tópico. Então, que faz parte aí da conclusão, da aplicação da aula. Tá certo? Um chamado ao arrependimento. Terceiro tópico. O que é arrependimento? O chamado ao arrependimento foi uma das tônicas principais da mensagem de Jeremias, conforme se observa nas expressões volta, reconhece e convertei-vos. Versículo 14 de Jeremias 3. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade, 2 de cada clã. Então, há aqui toda um palavreado de Deus no sentido de voltar, não é? Volte, versículo 12 de novo, volte, não é? Reconheça o seu pecado, enfim, volte. Então, veja, há sempre um convite de Deus para que a gente volte para o centro de sua vontade. O termo arrependimento significa, vem do grego metanoia, que é mudança de mente, mudança de mentalidade. No Antigo Testamento, o vocábulo nihan, que é o ato de arrepender-se, está em concordância com as palavras gregas metanoia e apóstrifo, alguma coisa assim, apontando para arrependimento, que é voltar-se para longe de, ou em direção de. Uma das conversões para arrependimento é converter-se, que significa mudar de direção. Entretanto, o arrependimento genuíno não consiste apenas em mudar a direção,
mas em abandonar a direção errada e seguir em direção a Deus. Esta é a razão pela qual Jeremias profetizou que Deus passaria a ser o centro da vida de seu povo novamente, como resultado do arrependimento. Jeremias 3 e o versículo, e o versículo 16, que diz assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Enfim, veja, o que nós temos aqui? A palavra, então, metanoia, não é? Arrependimento. Mudança de mentalidade. Então, a mudança que ela é manifestada na atitude, ela primeiro começa na mente. Então, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança que vem de dentro para fora. A mudança, o arrependimento vai gerar fatores externos, visíveis para as pessoas, mudança de comportamento, alteração de vocabulário, mudança no jeito de vestir, no jeito de andar, vai. Mas lembre-se que isso é resultado de uma mudança que já começou na mente. É uma mudança interna, é uma mudança profunda e por isso é uma mudança permanente. Arrepender-se é deixar a própria rota para seguir a rota de Deus. É abandonar. Jeremias foi um profeta que demonstrou amor genuíno pelo seu povo, mesmo que este não tenha dado ouvido às suas mensagens a si mesmo para viver para Deus. Então veja, arrepender-se é abandonar o caminho que estava seguindo. É voltar-se para Deus, é converter-se. Tá? Bom, arrependimento é também o caminho da restauração. Na prática, arrepender-se é mudar de opinião, de posição e de comportamento. Percebe por que tem que começar primeiro na mente? Então você pode escrever bem grande assim ó, na sala e colocar assim: arrependimento começa com mudança de mentalidade. Se não mudar a mente, a pessoa pode até alterar o comportamento, mas é momentâneo, é temporário. Porque ela não mudou onde tem que mudar. Então tem que mudar lá dentro primeiro. Jeremias apregou o arrependimento como condição para quê? Não recebesse a justa ira divina. Por que é a justa ira divina? Porque o povo estava plantando rebeldia. Para que a comunhão com Deus fosse restaurada, para que eles recebessem líderes segundo o coração de Deus, e para que a presença de Deus fosse constante entre o seu povo. Então, arrependimento é o caminho da restauração. A Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o arrependimento promove a restauração. Sem um arrependimento genuíno, sem um arrependimento verdadeiro, nós temos que tomar, inclusive, um cuidado, porque nós podemos maquiar a presença de Deus, nós podemos manipular ambientes, isso é extremamente perigoso, manipular ambientes para nos convencermos de que estamos na presença de Deus, porém, sem arrependimento. Então, quem não manifesta mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, não se arrependeu. Agora lembre-se, para chegar ao arrependimento, o que leva as pessoas ao arrependimento é a palavra, é o evangelho, que mostra para a pessoa que o caminho que ela está andando é um caminho errado, que é um caminho que não agrada a Deus. Então, se o evangelho não for pregado, se no lugar da palavra a gente pregar qualquer outra coisa, as pessoas não chegarão ao arrependimento e, portanto, não se encaminharão, vamos dizer assim, pelo caminho da restauração. E por último, a necessidade permanente de arrependimento. Pastor, arrependimento é uma atitude única. Me arrependi uma vez, e aí eu tenho que fazer tudo dar certo, porque se não der certo já era. Não. O profeta que fez a transição do Antigo Testamento para o Novo foi João Batista. Semelhante a Jeremias, sua principal mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também pregou a palavra de Deus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro também, no dia de Pentecostes, pregou, dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero aqui até
abrir um parêntese. Veja, se arrependimento é mudança de mentalidade, arrependimento só pode ser gerado com uma compreensão clara do Evangelho. Senão a pessoa não vai se arrepender. Ela vai se convencer, ela vai se simpatizar com o Evangelho, mas ela não vai se arrepender. Então, no início da igreja, a palavra mais pregada era a palavra de arrependimento. João Batista, arrependimento. A igreja primitiva, pregação do arrependimento. Vocês estão presos em seus pecados e delitos, arrependam-se. Então, arrepender-se é mudança de mentalidade, mas eu diria que antes da mudança de mentalidade, precisa ter clareza do que é o Evangelho, para que então a pessoa decida por esta mudança. Então, arrependimento começa com uma decisão de mudar. Mas como eu vou decidir mudar se eu não perceber que preciso mudar? Que a rota que eu estou seguindo é uma rota errada. Me afasta de Deus. Entende isso? Então, é como você está numa estrada e essa estrada está com placas erradas. Né? E seguindo as placas que estão ali, você acha que está indo para um determinado lugar. Até que alguém te para e diz, as placas estão erradas. E aí aquela pessoa vai te convencer com sinais, com as placas certas. Olha, essa estrada aqui não leva onde você está pensando que te leva. Você precisa mudar de estrada, porque essa aqui não vai te levar onde você está esperando. As placas estão erradas. A sinalização está errada. Não é? Então, a igreja precisa sinalizar ao mundo de forma correta, para que as pessoas percebam que estão numa estrada errada e entrem na estrada certa, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Então, para levar as pessoas ao arrependimento, elas precisam reconhecer que o caminho que estão trilhando é um caminho que as distancia de Deus. Por isso que a gente não pode, principalmente pregando para jovens, ensinando jovens aqui na internet, tratar o evangelho com superficialidade, usar o evangelho para falar sobre tudo, menos sobre a maior necessidade do ser humano, que é voltar-se para Deus. Quantas vezes? Sempre que precisar. Nós devemos nos voltar para Deus sempre. Devemos nos converter ao Senhor, sempre que errarmos, sempre que falharmos. Essa é a mensagem de Deus para nós através desta lição. Este povo se rebelou contra Deus de uma forma tão absurda, que é como Deus gritando nos ouvidos deles, voltem-se para mim. Por quê? Porque a única forma, escute isso, Deus é imutável. Agora, na imutabilidade de Deus tem algo muito interessante, que é, ele não muda, ok? Ele não muda. Mas tem hora que parece que ele muda. Como assim? Deus é Deus de amor. Mas ao rebelde, o Deus de amor castiga. Então ele também é justiça. Ele também é juízo. Agora, o Deus que é juízo, se na manifestação do seu juízo, quem estiver debaixo do seu juízo e do seu castigo, se humilhar, se arrepender, ele manifesta o seu amor. Não parece que ele mudou? Ele não mudou. É que ele reage de acordo com a nossa ação. Quando o assunto é rebeldia e obediência. Se nos comportarmos com rebeldia na presença dele, ele manifesta juízo, ele castiga. Porque o resultado, a colheita da rebeldia, do afastamento premeditado, proposital e consciente de Deus, a colheita é juízo de Deus. O salário do pecado é a morte. Agora, se em meio à rebeldia e à desobediência, nos voltarmos para o Senhor, nos humilharmos e nos arrependermos, então, ao invés de juízo, aí ele manifesta amor. E com amor vem perdão, vem graça, vem misericórdia. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Como Deus trabalha com o ser humano. Então, ele está dando oportunidade para esse povo. Mas esse povo não quer. Mas que a gente aprenda que
Deus é um Deus de oportunidade. E aonde houver arrependimento, haverá restauração de relacionamento com Deus. Não importa quão longe a pessoa esteja, se houver arrependimento genuíno, haverá restauração de relacionamento. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.